Olá, devs, meu nome é Jacob Moura e você está no Flutterando, maior canal de Flutter do Brasil. E hoje nós vamos falar de MobX, mas explicar toda a estrutura por trás do MobX. Essa é a primeira aula de uma série de vídeos sobre o MobX, porém, hoje é uma aula fundamental, pois vamos falar tudo da estrutura do MobX antes daquela geração de código. Se você já conhece o MobX, mas não sabe como ele funciona por dentro, hoje nós vamos explicar isso. Então, o nosso código de view é bem simples, é o nosso contador. Temos aqui um main normalmente, para ele chamar o material app, e temos o counter aqui no nosso home.dat, que é um stateless, de propósito, para ele não ter nenhuma gerência de estado implícita, no caso set states. Então, para isso, né, para a gente poder ver essa funcionalidade, né, a gente não vai focar na view, então vamos deixar essa view simples mesmo. Para a gente usar o MobX, precisamos de dois packages. Primeiro o MobX, que é o core de toda a estrutura do MobX, e o Flutter MobX, que é um package para o Flutter, em que você tem um observer, que no caso a gente vai entender mais para frente do que se trata. Aqui nós vamos iniciar o controller, para a gente começar a nossa gerência de estado, ó, .dart. E vamos criar a nossa classe. Bom, o MobX, ele é uma tríade. Quando você tem um observável, uma entidade observável dentro de um escopo de uma reação, essa reação se altera após esse observable ter sido alterado dentro de uma ação. E isso é bastante interessante porque você tem esse escopo fechado. Então, para a gente ver isso em ação, eu vou chamar aqui, ó, um observable da vida. Então eu vou chamar, ó, um counter normalmente, e aqui vamos chamar o observável. Vou colocar o valor de 0. Feito isso, você já tem uma entidade observável. Agora você precisa de uma ação para fazer isso executar, né? Então, a nossa ação pode ser um método que eu vou chamar aqui, ó, de increment normalmente, e aqui dentro a gente vai executar a lógica de increments normalmente, ó. Dentro dele, ó, temos, vamos fazer no caso do value, né? Então é o value que se altera. Então temos aqui, ó, counter.value mais 1 normalmente. Ok, agora a gente precisa criar a ação explicitamente, né? Então temos aqui a action, vamos chamar, ó, increment, e dentro dela, vou fazer isso no construtor para ficar mais didático. Quando iniciar a classe, ó, a gente inicia a action aqui. O que a action recebe? Ela recebe a função que no seu escopo faz a alteração de um observable. Então eu vou colocar a função diretamente. Feito isso, nós temos já a segunda pilha da nossa tríade. Agora a gente precisa da reação para escutar esse cara. Então vamos fazer a reação na nossa view, né? Vamos simplesmente pegar, ó, o controller, né? Controller, instanciar aqui. A partir daqui a gente vai trabalhar colocando diretamente o valor, sem intermédio, né? Então vamos lá, counter.value. Beleza. Então, temos o nosso observável aqui, ó, e para que ele seja visto dentro de uma reação, ele precisa estar dentro de um escopo de uma reação. Então, a nossa reação aqui na nossa view é o observer, que vem dentro do pacote do Flutter MobX. Então, ó, dentro dele, ele tem apenas um builder. Por quê? Ele não precisa de mais nada fora, porque ele vai identificar automaticamente tudo que tiver dentro do escopo
aqui dentro desse observo, que é a reação. Se tiver um observable e esse observable trocar, ele vai rebuildar. Beleza? Agora basta chamar a reação aqui dentro, né? A ação aqui dentro normalmente, ó, controller.increment e ó, executar, ó, que vai estar tudo vindo a funcionar. Ó. Apertando aqui, deixa ele iniciar, ó, Beto, tá fazendo a gerência de estado tranquilamente. E você pode também escutar uma reação dentro do código, sem precisar ser lá na view, usando o autorun. Então, o autorun, ele tem uma função, né, que tem um contexto ali. E dentro desse escopo, você pode colocar algo que tenha um observable, por exemplo, print né, do value aqui. Ó. Se eu executar agora, além de ele alterar na view, ele também altera no código. Olha aqui no terminal, ó. Tá vendo? Esse aqui é o princípio do MobX, que é o observable, as actions e as reações, beleza? Agora, pessoal, vamos usar um pouco de orientação objeto para deixar mais legível. As coisas mais de um jeito natural, né? Então, vamos criar um get aqui, um get de int, para a gente pegar esse código. Primeiro, eu vou deixar esse observable privado, né? Então, eu vou criar aqui, ó, um setter chamado counter. Normalmente, ele vai receber o privado counter.value, né? E normalmente aqui. E pra gente, aqui no nosso print, né? A gente não precisa mais de ponto value. Basta a gente só colocar o counter ali, inclusive aqui também na view também, só counter, ó. Já fica menor. Então, a gente também pode fazer um setter, né? Então, setter de counter, normalmente aqui é desse jeito. Então, ele vai receber um new value. E aí, quando ele receber esse new value, ele vai colocar dentro do value do observable. Opa, observable. Feito isso, galera, aqui também a gente pode mudar e colocar simplesmente mais. E aí ele vai estar trabalhando como se fosse uma variável implícita normal. Então, ó, nota que agora ficou bem mais simples a visualização da variável counter. Mas aí você pensa, poxa, mas isso é muito parecido com um block. Aqui eu tenho tipo stream builder. Aqui eu tenho um output, que é onde ele retorna as coisas. E aqui eu tenho um input, que é onde eu coloco as coisas. Mesmo se fosse comparar com block, desse jeito ainda seria mais fácil, porque eu tenho uma representação natural dos observables aqui, normal, né? Porém, essa é a graça do MobX. Você tem um gerador de código que vai transformar isso que já é mais fácil e mais fácil ainda e natural. Isso nós vamos ver na próxima aula. Até lá!